Bom, amigos telespectadores, voltando com o segundo bloco do nosso programa, vamos agora bater um papo agora com o professor Ricardo. Professor Ricardo, a Constituição Federal, ela prevê, né, logo nos seus primeiros artigos, especialmente no artigo 5º, prevê a respeitabilidade a um princípio, o princípio da isonomia, né, que tem a ver com o que nós estamos falando, né, na questão da proteção à parte mais fraca das relações jurídicas, né, exemplo do consumidor, exemplo do trabalhador, né. Esse princípio, o conteúdo dele, de que ele trata? Muito bem. Você já deve ter percebido que a nossa discussão tem girado em torno de um fio tecitor que se chama isonomia, né? Porque a relação de consumo, a relação de trabalho tem uma proteção diferenciada exatamente para garantir que forças que são desequilibradas naturalmente consigam se equilibrar. A ideia de isonomia, que norteia a nossa Constituição e deve nortear o nosso comportamento social, traz exatamente esse valor, um valor de proporcionar um tratamento e um convívio harmonioso entre as forças que estão travadas na sociedade. Ou seja, quando há desigualdade de tratamento, tem que haver intervenção do Estado para corrigir essa desigualdade, para que as pessoas tenham condições iguais de sobreviver dentro da sociedade que é compartilhada. É importante entender que, nesse sentido, quando há um tratamento isonômico que favorece alguém, às vezes a gente pode ter a impressão aparente de que ali é uma injustiça, que eu estou favorecendo o consumidor, estou favorecendo o trabalhador. Mas não é isso. O que está acontecendo ali é a correção jurídica de uma desigualdade social. O que é importante entender em relação ao princípio da isonomia também é que a ideia de tratamento igual, ela deve nortear, além dos postulados constitucionais e legais infraconstitucionais de modo geral, deve nortear o nosso dia a dia, o nosso pensamento e a nossa consciência cidadã. Nós devemos entender que por mais que nós tenhamos a liberdade de crescer, nos destacarmos no meio da sociedade, quando esse destaque ele é extremamente acentuado de tal modo que a gente tem relações de extremos, isso já se torna prejudicial à sociedade. Não é interessante para ninguém na sociedade que exista a miséria, que existam pessoas que estejam na extrema pobreza. Ninguém ganha com isso, a não ser pessoas oportunistas que se aproveitam dessa condição para favorecerem exclusivamente a si. Mas o ganho social com isso é zero. Então nós, como cidadãos, como coletividade, devemos sempre pensar em políticas que visam dar um tratamento mais justo às pessoas, que favoreçam de forma justa e equilibrada a distribuição de renda. Porque, como o professor Joel comentou conosco no bloco anterior, claro que é importante que no sistema capitalista, por exemplo, haja o destaque pelo lucro. O que nós não discordamos. O que nós devemos pensar é que esse modo de produção ele deve também atender uma lógica de humanização, né? Então, a forma que vai se dar essa acumulação, que é positiva, ela deve ser também uma acumulação distribuída, não uma acumulação exclusivista e excludente, mas inclusiva. Ok. E com o objetivo até, professor Ricardo, de corrigir certas injustiças, né? Isso já no campo mais estritamente processual, do direito instrumental, foi publicado recentemente o novo Código de Processo Civil, né? Inúmeras demandas sociais irão tramitar sobre esse sistema jurídico, né? Tem a vacatio legis de 1 ano, a partir de, se não me engano, março de 2016, nós teremos em vigor o novo Código de Processo Civil. E uma grande reclamação social é a demora na tramitação de processo. Esse novo Código de Processo Civil, ele vai amenizar consideravelmente esse problema na sua visão? A sua pergunta e a questão que você traz, professor Paulo, é muito importante, porque exatamente confirma o nosso debate em torno da isonomia. Porque também na relação processual, ela precisa existir e garantir uma harmonia social, uma paz social. E aí, em relação ao Código de Processo Civil, eu gostaria de fazer um comentário importante em relação a uma inovação que visa exatamente esse tratamento isonômico que nós estamos discutindo, que é a instituição do incidente de resolução de demandas repetitivas.
Quando nós falamos de igualdade, nós falamos também que as pessoas dentro de uma sociedade, elas devem ter a justa expectativa de uma certa e determinada prestação jurisdicional, que a gente vai chamar de segurança jurídica. Ou seja, eu como cidadão tenho que conseguir prever que quando eu prestar do judiciário eu vou ter um determinado resultado. Mas o que acontece muitas vezes? Acontece que alguém entra com uma ação em um juízo em Imperatriz, por exemplo, e tem uma solução. Outra pessoa entra com a mesma demanda no Paraná e a solução é diferente, certo? Diante de uma mesma lei. Então, às vezes, nós temos soluções que são, às vezes, contraditórias e conflitantes para uma lei que deveria ser interpretada em um sentido uniforme. Então, aí a gente tem uma situação de tratamento desigual. Eu tenho uma lei e que, por uma circunstância de falta de previsibilidade e insegurança jurídica, eu não consigo oferecer o tratamento justo no sentido de uma solução uniforme. Por isso que se instituiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é exatamente para quando existirem essas várias situações que provocam o judiciário, cujo fundamento de direito é o mesmo, tá? As ações que estão em curso possam serem suspensas, esperarem que o incidente seja resolvido, para que depois nós possamos ter uma solução uniforme, tá? Em toda a extensão que se aplicar àquele incidente de resolução repetitiva, que pode ser uma extensão estadual, se for na competência da Justiça Estadual, pode ser numa dimensão regional, se for na Justiça Federal, ou também pode ter uma dimensão, inclusive, nacional. Então, esse é um elemento muito importante no que você me perguntou, né? Que vem ao encontro dessa necessidade também de um tratamento isonômico por parte da prestação processual. Ok. É importante, existem diversas situações em que o cidadão se vê no seguinte contexto: no meu caso, que é igual ao dele, eu tive uma decisão. Ele foi beneficiado, o juiz condenou ele, concedeu o direito a ele, mas a mim, que estou na mesma situação, não concedeu. Então, isso é possível realmente acontecer, decisões contraditórias, e esse sistema realmente pode amenizar ou resolver esses problemas. Bom, professor Joel, em 2010, o CNJ ele publicou uma resolução estabelecendo uma política nacional de resolução consensual de conflitos. O nosso novo Código de Processo Civil, ele estabelece, né, a realização de uma audiência de conciliação e mediação antes das partes partirem para o litígio propriamente dito, né? Então, ontem, se eu não me engano, eu vi em um canal de televisão uma propaganda, né, do Estado incentivando as instituições públicas e privadas a estabelecer procedimentos de soluções de conflitos de forma amigável, consensuais, para evitar justamente as demandas judiciais. Essa situação, todo esse apelo do Estado, ou política estatal no sentido de evitar demandas judiciais, caracteriza um reconhecimento do fracasso do Estado em resolver esses problemas e exercer de forma efetiva a função jurisdicional? Muito bem. O Estado, quando ele avocou para si as resoluções da sociedade dentro da visão da tripartição dos poderes e também da visão enquanto príncipe, ele tem o ônus de buscar as resoluções. É sabido nos países desenvolvidos, e aqui eu quero citar os Estados Unidos, de que a interferência do poder, a interferência do Estado junto à sociedade é muito pouca. O Estado tem muito mais uma função reguladora do que propriamente uma função de resolver conflitos de briga de vizinhos, entre aspas. Ou seja, o Estado, nós temos na Constituição americana uma Constituição que remonta a mais de 200 anos enxuta. O que nós precisamos entender é que, imagine, cidadão, o senhor tem um problema com o vizinho, simples. Ao mesmo tempo, o outro amigo seu tem um problema de milhões de reais. A tem um problema em face de B. Não importa a espécie do problema.
A partir do momento que A e B não conseguem se autocomporem, eles vão passar esta resolução do problema para C. E neste caso, C seria o Estado. Se nós analisarmos com racionalidade, a autocomposição entre A e B, por mais que demore, por mais que seja penosa, é muito mais inteligente do que C resolver o problema. Porque quando eu passo o meu problema para outro resolver, eu estou dando um atestado que eu sou incapaz. Então, o que a sociedade brasileira precisa entender é de que uma sociedade culturalmente civilizada, ela busca as autorresoluções e não transferir para o Estado qualquer questão que o Estado tem o dever constitucional de resolução. Tanto assim como bem falou o professor Paulo Dias, apresentador desse programa, de que o Estado hoje está estimulando que as pessoas procurem se autocomporem, seja pela arbitragem, seja por... Inclusive o próprio Estado dá os instrumentos jurídicos para essa composição. Então, o que eu concito à sociedade é que procurem resolver as suas demandas sem precisar da judicialização, sem precisar levar aos tribunais. Porque a partir do momento que o senhor ou a senhora levar o seu problema para a justiça, nós já sabemos, é fato público e notório, por várias questões, que a justiça brasileira é lenta. O que eu poderia resolver 1 ano, 2, posso ter uma resposta daqui a 20. Será que eu vou estar vivo para isso? Ou será que o objeto da demanda já não pereceu? Enfim, a sabedoria está quando eu busco a autocomposição. E o que é autocomposição? É quando eu chego para B e tento me compor com ele. Mas se eu não consigo me compor com B, o próprio Estado tem formas conciliatórias que ainda não levam a uma judicialização propriamente dito, que é o que se prega hoje através do Conselho Nacional de Justiça, que se busca uma conciliação pelos meios permitidos através da norma. Ok. E a título de informação, sendo que tem a ver, né? Funciona na FACIMP, no Núcleo de Práticas Jurídicas da FACIMP, né, o segundo centro judiciário de soluções de conflitos. Né? Você que tem algum problema com o vizinho, questões familiares, né, do direito de família, você pode se dirigir até o centro de conciliação e solicitar uma data para a realização de uma audiência de conciliação e mediação. Né? Você leva uma carta convite à outra parte, para comparecer dia e horário especificado para tentar resolver amigavelmente o seu problema. Será redigido por escrito o acordo e submetido apenas para homologação do juízo competente. Professor Ricardo, novo CPC, né? O que mais de benefício ou de novidade, né, que esse novo Código de Processo Civil ele vai trazer para a sociedade? Porque às vezes sai nos jornais, né, foi publicado o novo CPC, 1 ano de vacatio legis. A sociedade quer saber o que é que isso vai mudar na minha vida, né? Então, assim, o que esse novo CPC, esse novo Código de Processo Civil trouxe de novidade, o que ele pode trazer de novo, né, na vida da sociedade de modo geral? Muito bem. Primeiro nós temos que ter a consciência de que o Código de Processo Civil é um instrumento jurídico enorme, né? Extenso ao extremo. Então, naturalmente, que as mudanças que acontecem em uma reforma geral em um código dessa envergadura, elas são as mais inúmeras possíveis. O que é importante nós trazermos à sociedade é exatamente o espírito dessas mudanças. Que as transformações que foram feitas nesse Código de Processo Civil têm a intenção de trazer à sociedade uma prestação jurisdicional mais eficiente, mais célere e mais econômica. Porque nós acompanhamos já ao longo de muito tempo em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa prática jurídica, uma rotina de um judiciário moroso. Um judiciário que muitas vezes é moroso, além de pela falta, muitas vezes, de uma composição de aparelho, de oferta dessa prestação jurisdicional bem feita, bem composta, também porque existem muitos mecanismos legais que favoreciam e favorecem essa morosidade.
Então, a ideia do Código de Processo Civil é exatamente nesse sentido, né? Criar mecanismos que enxuguem mais o processo, dar um exemplo de maior dinamicidade ao processo, que é fruto desse novo Código de Processo Civil. Por exemplo, em um processo nós temos a possibilidade, via de regra, de quando acontecem decisões que não são a final ainda, mas que decidem, por exemplo, questões durante o processo, que são chamadas interlocutórias, que se recorra de cada uma dessas decisões, agravando cada uma delas. Ok? E o que acontecia é que, naturalmente, se eu não aproveitasse aquele momento para agravar, o prazo decorreria e, portanto, o meu direito de me insurgir contra aquela decisão iria precluir. Eu não teria mais a oportunidade, futuramente, de poder manifestar sobre aquilo. Então, teria que recorrer logo. Ainda que não necessariamente eu pudesse prever que aquela decisão fosse ou não realmente afetar no resultado da demanda. Hoje, o que é a proposta do novo CPC é exatamente a mudança nesse regime de preclusão, de tal modo que não é necessário, mas que a cada decisão interlocutória se fique recorrendo e agravando. O que vai acontecer? Nós vamos esperar a decisão final, porque quando decidir na sentença, é que eu vou poder saber se aquelas decisões interlocutórias, elas foram ou não prejudiciais, porque esse é o final. Apesar de eu ter me insatisfeito com elas, o que eu pretendia no processo eu consegui, então já não vai fazer mais diferença eu ter ou não agravado cada uma delas. Mas se ao final a pretensão que eu queria não foi ainda alcançada, eu sucumbi, então aí sim eu ainda tenho a oportunidade de trazer todas aquelas razões e recorrer já a partir desse momento. Então é uma coisa que dá mais ventilação, né, para o processo. Então, além desse dispositivo, existem outros. E o que eu quero que você entenda é que a intenção é exatamente essa, é dar uma prestação jurisdicional mais eficiente, certo? Claro que muitas das coisas que foram alteradas, a gente vai ver a eficácia delas só quando vivenciarmos a prática. Mas o que nós podemos perceber, estudando o novo CPC, é que, de fato, ele atende uma necessidade social e manifesta uma visão mais madura do legislador em relação ao momento do nosso Estado, do nosso desenvolvimento de um Estado democrático de direito. Ok. O fato é que existe uma expectativa, realmente uma expectativa muito grande em torno do novo Código de Processo Civil, uma vez que ele foi construído, né, ao longo de 4 anos, né, durante todo o regime democrático. Né? Talvez seja o primeiro código de normas que foi construído totalmente durante um regime democrático. Eu tenho ainda uma última indagação ao professor Joel, né? Nosso tempo já está se esgotando, mas é importante a gente comentar, né? Mudando de assunto agora, mudando um pouco de assunto para educação e política, professor Joel. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, virou corriqueiro, né? A gente assistir na mídia diversos políticos, empresários, né? Pessoas de um alto padrão financeiro, de um alto nível de conhecimento, de esclarecimento, né, estarem envolvidas em esquemas de corrupções, de desvio de dinheiro público, né, numa questão mesmo de política e educação. Se nossos pais veem isso, talvez eles vão dizer o seguinte: rapaz, faltou foi uma chinelada na bunda desse político, né, dessa pessoa que pratica isso. Faltou foi a chinelada, faltou foi a educação. Qual o problema, né, da nossa sociedade que recentemente a gente vem se deparando de cada vez mais constantemente com esse tipo de prática? Nós somos uma sociedade sem cultura, sem memória e não temos nenhuma raça definida. Quem diz isso é a ciência. Antropologicamente, nós não temos uma definição de uma raça. Nós somos, enquanto brasileiros, um grande mestiço. Memória, qual a nossa memória cívica dos nossos valores cívicos? Quem de nós pode desafiar um ao outro para saber qual o nosso grau cívico em relação, por exemplo, ao povo americano? Qual o grau de civismo do povo brasileiro? Qual o meu compromisso com os valores cívicos da pátria? Outro ponto. Como nós podemos ter uma cultura
se a corrupção ela está enraizada na sociedade brasileira. A corrupção hoje no Brasil, já fazendo um paradigma a um CA, já passou de metástase e o paciente já é irreversível. Nós não vamos resolver a corrupção nesse país com decreto, com norma jurídica. Nós vamos resolver a corrupção nesse país quando nós tivermos políticas de governo sérias. Isso vai levar 3 ou 4 gerações. Ou seja, se nós observarmos em um site como Transparência Internacional, observarmos países como a Dinamarca, países como a Noruega, e observarmos a feiura nossa lá no final da fila, como um dos países mais corruptos do mundo, comparados até aos ditadores da África, entre outros, nós temos vergonha de ser brasileiro. E isso, a responsabilidade deve ser tratado como uma questão de Estado. E aí, quando eu digo questão de Estado, é a ausência de políticas educacionais sérias nesse país. E educação não se faz por decreto nem por medida provisória, não. Educação se faz por política de Estado. E política de Estado é política de governo. E isso a gente sabe muito bem à luz da teoria geral do Estado. Então eu acredito no Brasil resgatado da corrupção no dia que nós tivermos, no mínimo, mais de 15% do PIB investido em educação. Aí sim, podemos resgatar as futuras gerações para termos corrupção. Sim, é utopia ter corrupção igual a zero, mas não é tolerável ter a corrupção no nível do Brasil de hoje. Ou seja, a corrupção está em todos os segmentos institucionais desse país. E aqui eu deixo um desafio. Qual a instituição séria desse país?